O regime especial, a que aludiu o doutor Hugo, tem sentido de ser. Eu nem vou falar do regime geral, porque ninguém ficou no regime geral. Ninguém ficou no regime geral, só ficou quem desconhecia. Mas hoje, dos 90 e tantos % do mercado, ninguém ficou no regime geral, nem grande empresa, porque não vale a pena. As alíquotas, ele falou, 140%, são alíquotas poderosíssimas. Então, eu vou tratar só do regime especial. Pois então, esse regime especial, ele já considera 3 dimensões diferentes. A marca, claro, a marca agrega valor ao produto. Volume, quanto maior o volume, teoricamente maior a tributação. E a embalagem, porque eu tenho um regime diferenciado de embalagens. Lata tem uma tributação, quer dizer, eu estou falando da embalagem em si. A lata tem uma forma de tributação, o vidro tem uma forma de tributação, e o PET, que é o mais comum, tem outra forma de tributação. Claro que eu tenho que considerar isso. O Fernando, num dos slides, colocou vidro, lata e PET. Eu tenho que considerar isso no cálculo do tributo. Sabe por que eu tenho que considerar? Porque na embalagem há uma distorção. Então, eu tenho que tentar corrigir ou diminuir essa distorção no cálculo subsequente. Então, eu passo a ter 3 grandezas diferentes. E o que eu tenho, então? É um valor base, que considera a litragem, tem essa discriminação por marca, volume e embalagem, e aí eu aplico os 70% a que se referiu para fixar o valor base. Aquilo foi o início, digamos assim, a modificação da tributação IPI, PIS, COFINS, basicamente. Tivemos o Sicob, que é um sistema de controle de produção. Eles não explicaram para vocês, mas eu vou explicar. O Sicob é uma mega máquina de fotografia. Ela fotografa toda a sua produção. Então, o produto passa, imagine a velocidade que o produto passa, ele é fotografado. Os rótulos são cadastrados na Receita Federal. Então, você não pode ter nenhum rótulo novo que não esteja cadastrado na Receita Federal. Se não estiver cadastrado, opa, tem algum problema. Então, você tem lá o cadastro, passa, conta a tua produção, é um sistema muito bom, e aí, acho que talvez um dos pontos em que há convergência de todos os concorrentes. O Sicob é imprescindível. Ele é imprescindível para a concorrência. Por quê? Porque acaba a discussão em torno da produção, em torno da colocação do produto no mercado, se eu coloquei mais ou coloquei menos produto. Então, é sensacional o Sicob. Nós somos a favor do Sicob, eu acho que deve ser apoiado. Qual é o problema do Sicob? É o custo. O problema, unicamente, é o custo. Por quê? Ele só considera uma dimensão. Lembra no slide anterior? Eu tinha 3 dimensões. Aqui ele considera uma dimensão por embalagem. Então, é certo isso. Passa uma embalagem de 2 litros, 3 centavos. Se eu botar uma PET, galão de 20 litros de refrigerante, não é possível ainda, água, um galão de 20 litros de água. 20 litros de água, 3 centavos. Um copinho de água. Vocês estão vendo a gente beber copinho de água? Sabe por que não? Ninguém quer produzir mais. Porque 3 centavos num copinho de água é mais caro do que a água, do que a embalagem. Na água é tão absurdo que tem uma classe de água que 3 centavos que se paga para fiscalizar é mais do que o tributo que se deixaria de pagar. Você pagaria algo em torno de 2 centavos de tributo e para fiscalizar o pagamento de 2, você gasta 3 centavos. É um absurdo. Então, quem fez não pensou no sistema. Esqueceu de levar em consideração marca, esqueceu de levar em consideração produto e só levou em consideração a embalagem. Então, esse é o sistema que acaba distorcendo a concorrência. Por que distorce a concorrência? Porque eu retiro do mercado segmentos em que os regionais atuam. Vamos dar um exemplo? Minas Gerais, região sul de Minas. Já ouviram falar do quartinho? Quartinho é aquela embalagem pequenininha, que aqui nós tivemos na época, era a Viminha, era a embalagem de 250 ml. Você não consegue mantê-la no mercado. Por quê? Porque a cada 250 ml se paga 3 centavos. Então, o custo fica tão excessivo desse controle que ele acaba sendo inviabilizado e você retira do mercado o produto. Então, o problema do Sicob é só o custo e a impossibilidade da compensação. Quer dizer, eu tenho custo, mas não consigo compensar. Por quê? Porque o sistema de embalagem, de tributação da embalagem, é um sistema que gera também a distorção no setor de bebida. Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus. Eles bem lembraram, oficialmente a Zona Franca de Manaus foi criada para quê? Para diminuir as desigualdades e, principalmente, algo que não está
bem determinado, mas que era o objetivo primordial da Zona Franca: ocupar a Amazônia. Era preciso ocupar a Amazônia, né, sob o medo de que outros ocupassem. Então, havia um vazio econômico e demográfico. Isso está na norma que criou a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus e que controla a Zona Franca de Manaus. Então, ela foi oficialmente criada para justamente integrar o norte do país ao restante. Olha, o objetivo da norma, perfeito, não temos nada a questionar, né? O problema é como faz a propaganda. Então, no site da SUFRAMA está escrito o seguinte, quer dizer, ao invés dela salientar o aspecto do vazio econômico, o aspecto demográfico, ela diz o seguinte: isso está escrito no site da SUFRAMA, é um lugar para produzir o quê? Redução de tributos, de até 40% em relação ao restante do país. E aí ele cita as empresas que foram atraídas. Então, veja, o próprio SUFRAMA, que deveria zelar pelo cumprimento da norma, do preceito constitucional, vende a Zona Franca como um lugar para reduzir impostos. Né? E aí vem a distorção, porque não é esse o objetivo da Zona Franca. A redução dos impostos, dos tributos na Zona Franca, é para incentivar que se instale. E quando você transfere essa redução de tributos, porque você tem o sistema de créditos, você distorce integralmente o sistema. Um outro dado interessante é que, quando se modificou a norma, se esqueceu de modificar toda a norma. Então, hoje, na Zona Franca de Manaus, o problema está mais grave. Por que ele está mais grave? Porque o IPI da Zona Franca de Manaus é ad valorem, ou seja, quanto maior é o preço do produto na Zona Franca de Manaus, maior é o meu crédito. Né? Maior é o meu crédito. Então, isso é uma distorção gravíssima. Por quê? Porque na tributação dos outros estados da federação, que não estão abrangidos pela Zona Franca de Manaus, a minha tributação ela é fixa e ela não considera um IPI ad valorem, ela considera um IPI ad rem. E não é um ad rem de 27%. Ou seja, esse crédito é um crédito super valorizado, super importante. Não há como um regional se instalar na Zona Franca de Manaus. Eu falei, o raio de atuação é 300 quilômetros. Eu não posso criar uma empresa lá só para me vender o concentrado. E aí uma explicação de produção, né? Você tem os concentrados que dão os sabores às bebidas, né? Os concentrado de cola, concentrado de guaraná, e você acrescenta outros produtos para fazer o refrigerante. Então, o que te dá o direito a esse IPI é esse concentrado. E ele é ad valorem. Então, o crédito acaba sendo superior ao imposto que se gera no restante do país para pagar. Ou seja, com o crédito da Zona Franca de Manaus, eu pago todo o tributo, sem pagar no sentido de desembolsar um dinheiro. Eu apuro numa conta gráfica, geralmente, apuro meu crédito, débito e zero. Por isso que a distorção hoje é muito grande. E aqui um comparativo de faturamento, esse aqui é do ano de 2007. Só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. A Moto Honda tem 5.672, tinha na época, 5.672 funcionários, e esse era o faturamento dela. Ora, o faturamento por emprego gerado. 1 bi. Essa aqui é a empresa, uma das empresas dos líderes de mercado que produz o tal concentrado. Olha quanto ela fatura. Quantos empregados? 155. Quanto ela fatura por empregado? 15 milhões de reais por empregado. Então, esse é um exemplo da distorção. Esse é um exemplo de distorção. Fomenta a atividade, fomenta a empregabilidade com 155 empregos. Eu me recordo que teve uma reunião e alguém falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu pago os 155 funcionários, eu pago o salário deles para eles ficarem em casa, desde que não gere o crédito. O crédito é gerado, né? O faturamento dá uma dimensão de vocês, se você aplicar 27% aqui, você tem uma dimensão dos créditos que são gerados. Então, esse é um exemplo da distorção que a Zona Franca de Manaus gera em matéria concorrencial. Se você colocar 3 gotas de limão numa água, o teu IPI se reduz 50%. Só para você ter uma ideia, então, uma das principais criações do mercado de bebidas recente, dizem, né, não foi propriamente uma criação de mercado no sentido de um produto novo, mas no sentido de criar uma alternativa de pagamento de menos imposto. Né? E Guaraná, outros extratos, até se justificam
na redução do imposto, mas aí você observa muitas vezes, você pega e vê lá um produto, nossa, mas que esquisito, esse produto com açaí, esse produto com gotas de guaraná, qual era o objetivo? Reduzir o imposto. Sempre tem quem goste, né? Então, senhores, muito obrigado. Desculpe aí a rapidez, para manter o horário, mantermos firmes nos horários. Está aberto para quem quiser fazer algum questionamento. Nós temos ainda aí 3 minutos aí para quem quiser. Estou devolvendo o microfone.